Bom dia a todos. Ao contrário do que é habitual, reunimos nesta sala. Esta sala é servida à RTV, pelo que os jornalistas, sendo a sessão pública, podem evidentemente entrar. Foram com certeza informados disso mesmo. Vamos iniciar a nossa reunião. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, dar-lhe as boas-vindas, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, cumprimentar os colegas. Hoje reunimos neste formato insólito, só que os coordenadores dos diferentes grupos políticos, por razões que têm a ver com o momento também excepcional que estamos a viver. E o que nos traz aqui hoje é uma audição, a proposta pelo PSD, intitulada Audição Urgente do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o Covid-19 e o apoio aos portugueses que se encontram no estrangeiro. A ronda que vamos seguir é a seguinte: o modelo de distribuição de tempos será o seguinte: duas rondas, uma primeira em que o grupo parlamentar requerente disporá de 5 minutos, o Sr. Ministro de 15 para responder, após o que cada um dos grupos parlamentares poderá fazer uma intervenção de 3 minutos, com a resposta do Sr. Ministro no mesmo, dispondo dos mesmos 3 minutos, após o que haverá lugar uma segunda ronda, em que as perguntas dos seus deputados serão agrupadas nos habituais grupos de 5, sendo cada pergunta disporá de 2 minutos. O Sr. Ministro responderá com o tempo somado de todas as intervenções dos seus deputados. Vamos então iniciar e eu convidava o partido requerente a fazer a sua intervenção de abertura. Tem a palavra o Sr. Deputado Malo de Abreu. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, cumprimentá-los, desejar-vos boa saúde nestes dias. No início desta audição, queremos reafirmar aquilo que já foi por nós dito pela voz do Presidente do partido, do PSD, quando o debate da declaração de estado de emergência nesta Assembleia. No combate ao Covid-19 e a esta calamidade, o PSD não é oposição, está para colaborar, é colaboração. E também que este é o Governo de Portugal. Neste momento, não é o governo de um partido adversário. Aqui eu acrescento, mas temos que ter governo. E os portugueses têm que saber que está atento e a tratar deles. E que se exige a todos unidade, solidariedade, sentido de responsabilidade. Em nome do interesse nacional, do interesse de Portugal e dos portugueses. Ao requerer esta audição, pretendemos deixar claro o princípio de que a Assembleia da República e os deputados não se demitem dos seus deveres, das suas obrigações e do seu comprometimento. E que o objetivo desta audição para nós é o de tranquilizar os portugueses que estão no estrangeiro e também as suas famílias e que querem regressar a qualquer momento. O nosso lema, o nosso comprometimento, a nossa demanda, e que julgamos ser também a de todos, é a que não deixamos ninguém para trás. Nem o mais idoso que está sozinho numa aldeia perdida atrás dos montes, nem um português num canto qualquer do fim do mundo. Este momento exige, portanto, uma grande entrega, uma superior humanidade e exige também prontidão. Sr. Ministro, em tempos de crise, como sabemos, a primeira vítima, muitas vezes, é sempre a verdade.
e a verdade nestes dias pode ser, e é em muitas circunstâncias, um bem escasso. Nós temos muitas informações, como terá muito mais do que nós. Depois de confirmadas, sabemos que muitas são falsas. São informações dispersas, muitas são pontuais, não sistematizadas, e porque somos também contactados por muitos portugueses que estão no estrangeiro e que reclamam bem ou mal, como vos reclamam também necessariamente, de que há serviços que são mínimos, há ausências, há descoordenações, há muitas queixas. Convém fazer algumas perguntas e sabermos a verdade sobre isto e os factos. E vou tentar ser sistemático, pragmático e direto. E a primeira pergunta é esta, se me permite. Quantos portugueses no estrangeiro estão sinalizados pelo Ministério e que querem regressar? Quais são as situações mais preocupantes pela quantidade de portugueses a regressarem? Quais são as situações mais preocupantes pela dificuldade? E que dificuldades? Se foi criado algum plano de contingência e que instruções específicas foram dadas às redes diplomáticas para não deixar de atender. Se não fechou nenhum consulado. Se foram detectadas situações de sobrecarga e ou falta de resposta. Senhor Ministro, não podemos deixar ninguém para trás. Quanto à TAP, se o Governo teve conhecimento prévio da suspensão de voos, se o Governo não pensou e disse que mantinha rotas que considerava essenciais, nomeadamente as rotas para os PALOPs. Estranhamos que a rota de Paris, que para Paris haja 2 voos por semana e que para Londres, por exemplo, haja 4 voos por semana, numa companhia de bandeira como é a TAP. Tendo suspendido 75 rotas, passou a voar apenas para 15 destinos. O Sr. Deputado tem que abreviar, já excedeu o seu tempo. Faz favor de concluir o seu pensamento. Sr. Ministro, em relação, como tenho depois 2 minutos, acabarei, em relação especificamente a Timor, o que se passa, à Venezuela, que é uma questão séria no geral, se os medicamentos estão a chegar e se os medicamentos estão a ser distribuídos. E se está pensado algum reforço do anterior plano de contingência. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Melo de Abreu. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Antes de cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, por lapso não a cumprimentei, é muito bem-vindo à Comissão de Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço esta oportunidade que o requerimento do PSD e a sua aprovação pela Comissão me dá de vir a esta Comissão, coisa que faço sempre, como sabem, com todo o gosto, até porque o estado de emergência não significa em nada a suspensão da democracia, das instituições democráticas e, portanto, também do escrutínio do Governo pela Assembleia da República, além de que este esforço gigantesco em que todos estamos é um esforço que faremos tanto melhor quanto mais unidos e mobilizados estivermos todos. E concordo a 100% com o que o Sr. Deputado disse no início, é que a melhor arma que nós temos é a verdade, é a transparência, é a melhor informação possível e também é a consciência de que nós precisamos da gravidade da situação que enfrentamos e também da nossa capacidade de superá-la. Indo agora às questões que o Sr. Deputado colocou, pela ordem porque as colocou, quais são, quantos portugueses estão hoje com pedidos de, ou melhor, quantos portugueses pediram apoio ao Ministério
dos Negócios Estrangeiros para os apoiar nos seus planos de regresso a Portugal. Desde que este processo se iniciou, foram 4.000 os portugueses que solicitaram apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há situações em relação às quais os respectivos processos de apoio estão concluídos, assim considero que está concluído o processo de apoio ao regresso de portugueses da Argélia, ao regresso de portugueses do Egito, ao regresso de portugueses da China, ao regresso de portugueses do Chipre, ao regresso dos portugueses que estavam a bordo do navio de cruzeiro ao largo dos Estados Unidos, ao regresso de portugueses do Irão, ao regresso de portugueses do Japão, que estavam a bordo de um navio de cruzeiro atracado no Japão, o mesmo em relação às Maldivas, o mesmo em relação a Marrocos, o mesmo em relação à Mongólia, o mesmo em relação ao Panamá e à Costa Rica, o mesmo em relação à Polónia e o mesmo em relação ao primeiro processo de pedidos que nos chegou da Singapura e o mesmo em relação à Tunísia. Isto significa que não venhamos a ser confrontados no futuro próximo com novos pedidos de apoio provenientes desses países? Não. Este é um processo dinâmico. Dou um exemplo em relação a um programa específico que nós criamos de contactar todos os estudantes Erasmus, um programa sobre o que a Sra. Secretária de Estado poderá falar com mais pormenor noutra intervenção. Nós começamos por utilizar a lista de todos os estudantes Erasmus recenseados pela Agência Nacional que gera o programa Erasmus em Portugal. Eram cerca de 4.000, na ordem da grandeza. Eles foram contactados um a um e a todos foi perguntado onde estavam, se continuavam em países estrangeiros, se queriam permanecer nesses países, se quisessem regressar, se precisavam de apoio e que tipo de apoio precisavam. Quando concluímos este processo, descobrimos que havia estudantes que se queixavam de não ter sido contactados. Como é que isso era possível? Era possível, infelizmente, porque haveriam mais umas centenas largas de estudantes que estavam no programa Erasmus, mas cujas instituições de origem em Portugal não tinham identificado junto da Agência Nacional. E, portanto, fizemos uma segunda volta deste programa, contactando os estudantes dessa nova lista. E assim faremos à medida que seja necessário. Portanto, para manter a verdade, o registro da verdade, eu devo dizer que esta informação, relativamente aos 4 milhares de portugueses que já pediram apoio, é uma informação que não é a informação final do processo, que ainda está em curso, e mesmo em relação a casos que nós já demos por concluídos, o caso mais evidente é o de Marrocos, 4 voos, repatriando todos os portugueses que pediram apoio. Aliás, o último voo já veio relativamente vazio. Nada nos diz que não venha hoje, amanhã ou depois de amanhã a receber um pedido de apoio de mais viajantes portugueses ou outros portugueses em Marrocos. Evidentemente que se recebermos esse pedido de apoio, a ele responderemos. A minha estimativa, tendo em conta os casos que já foram resolvidos e os casos pendentes, é que algures entre 2.000 e 3.000 portugueses, viajantes ocasionais em todo o mundo ou estudantes, estejam hoje ainda a precisar de apoio nosso para operações de regresso a Portugal. Essa é a minha melhor estimativa. Quanto aos casos que são mais difíceis, os casos que são mais fáceis são os do interior da União Europeia. Continua a vigorar o regime da mobilidade, da livre circulação no interior da União Europeia e dos países associados à União Europeia no espaço Schengen, como a Suíça. E também, para este efeito, o Reino Unido conta como se fosse a União Europeia, dado o acordo de saída. E, portanto, em relação aos portugueses
turistas que foram apanhados por esta confusão num país europeu, as fronteiras estão abertas, as rotas aéreas estão em curso, as fronteiras terrestres também, e vigora o princípio da mobilidade. E, portanto, é, digamos, o caso mais fácil do ponto de vista de providenciar apoio requerido quando ele é requerido. Há exceções, mas são exceções ditadas por restrições de natureza sanitária. Isto é, nós acertamos com os espanhóis que durante um certo período de tempo as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha só estavam abertas em 9 pontos e que as ligações aéreas, as ligações marítimas e as ligações ferroviárias eram suspensas. Mas isso não preclude o direito de residentes em Portugal, sejam portugueses ou titulares de autorização de residência em Portugal, regressarem a Portugal e, inversamente para a Espanha, nem preclude o direito dos trabalhadores transfronteiriços de fazerem as deslocações necessárias para o seu trabalho. Em relação à Itália, passa-se um caso semelhante, por razões também de restrição sanitária. As próprias autoridades sanitárias italianas começaram por circunscrever uma chamada zona vermelha no norte da Itália. Nós correspondemos com a suspensão de voos a partir dessa zona e quando as autoridades italianas estenderam ao conjunto do território a declaração da emergência, nós suspendemos os voos a partir de toda a Itália. Quais são os casos mais difíceis? Os casos mais difíceis são aqueles em que, por decisão unilateral dos respectivos países, as ligações aéreas com Europa ou com alguns países europeus foram cortadas, ou o espaço aéreo foi fechado, ou, inclusive em alguns países, a lei marcial foi imposta. Porque aí, nessas circunstâncias, as ligações normais, e designadamente as ligações de natureza comercial, ficam impedidas. E, portanto, nós temos hoje em países que suspenderam as ligações aéreas com a Europa portugueses, viajantes ou residentes que, enquanto durar a interdição decretada por esses países, estão impedidos de realizar voos de regresso para Portugal. O que é que temos feito nessa circunstância? Temos realizado operações a nível nacional ou a nível europeu, pedindo às autoridades exceções para o efeito específico de regresso de cidadãos portugueses ou europeus aos seus destinos, aos seus países. Há países que queria, aliás, agradecer aqui publicamente, que têm sido extremamente cooperativos no acolhimento destes pedidos. Exemplo, os países africanos de língua portuguesa. A TAP realizará hoje voos para o Sal, para a cidade da Praia, ao abrigo justamente de autorizações excepcionais das autoridades cabo-verdianas para facultar o regresso de portugueses a Portugal, portanto, contamos que amanhã faça o mesmo tipo de operações, portanto, faça voos quer para Bissau, quer para São Tomé e Príncipe. A TAP tem também um voo previsto amanhã para Luanda e teve ontem um voo para Moçambique. E, portanto, eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer publicamente a extrema cooperação que as autoridades destes países que referi têm mostrado em relação aos nossos pedidos de realização de voos em circunstâncias em que, em alguns destes países, as ligações aéreas com a Europa e, portanto, também com Portugal estão suspensas. Outros exemplos de que o exemplo máximo será hoje a Venezuela. Decisões próprias de suspender as ligações aéreas com a Europa se somam a decisões anteriores de suspensão de voos da TAP de Lisboa para Caracas e aos efeitos
que são ainda mais graves nestas circunstâncias de crise sanitária das sanções decretadas pelos Estados Unidos. Não as sanções decretadas pela União Europeia, porque essas se dirigem apenas a pessoas, mas sim as sanções decretadas pelos Estados Unidos. E por isso mesmo não diria das conclusões, porque a reunião foi informal, visto que se realizou em formato de videoconferência, mas uma das orientações que saiu ontem de manhã da reunião dos ministros dos estrangeiros da União Europeia foi justamente a orientação para agir junto dos Estados Unidos, no sentido de os Estados Unidos permitirem que o comércio humanitário seja claramente excetuado do regime de sanções que tem aplicado, quer ao Irão, quer à Venezuela. Se há consulados fechados, não. A atividade dos consulados e das embaixadas permanece. Há vários consulados que fecharam o atendimento presencial ao público por determinação das autoridades locais. Há vários consulados em que esse atendimento presencial só se faz por marcação prévia e em circunstâncias de emergência por determinação das autoridades portuguesas. Mas todas as embaixadas e todas as secções consulares das embaixadas e todos os consulados estão em funcionamento. Mas a ordem que eu dei foi de suspender todas as restantes atividades que não sejam essenciais, para concentrar todo o nosso esforço no apoio consular. Essa é a ordem que toda a rede diplomática toda a rede externa está a cumprir. Quais são as outras questões essenciais para as quais o Ministério dos Estrangeiros tem, evidentemente, de estar orientado? A primeira das quais são as relativas aos processos de decisão europeus, designadamente aqueles que também têm a ver com processos de repatriamento e de apoio consular. Qual é o nosso plano de contingência? Quais são as nossas prioridades? Muito simples. A primeira prioridade é mais imediata, é de resolver os problemas, que aliás são inúmeros, que afligem viajantes ocasionais que ficaram retidos em países terceiros por decisões tomadas por as autoridades desses países ou pela União Europeia mais recentemente. Porquê é que essa é a primeira prioridade? Porque decorre da definição de viajante ocasional, quer dizer, esses não são os países da sua residência. Esses são países em que se encontravam a título de turistas, é a larguíssima maioria, ou a título de empresários, de trabalhadores, de agentes cívicos, de ativistas, etc. E, portanto, a sua prioridade essencial, o seu objetivo essencial é regressar quanto antes a Portugal e é o apoio a esse regresso que nos mobiliza. Depois há uma segunda prioridade, porque é um caso específico, é um caso que fica, digamos, meio a caminho entre a figura do viajante e a figura do residente. Qual é esse caso? É justamente o dos estudantes. Porque os estudantes muitas vezes estavam, por exemplo, os estudantes portugueses na Polónia, a fazer um semestre ao abrigo do programa Erasmus, o que quer dizer que tinham a residência estabelecida apenas durante este semestre. Em muitos deles, na larga maioria dos casos nos países europeus, as respectivas atividades presenciais nas universidades estão suspensas e, portanto, eles não têm nenhum efeito útil, nenhum benefício útil em manter a sua permanência nesses países. E também há muitos casos em que as próprias condições de alojamento em residências, vários partilhando andares, apartamentos e às vezes até quartos, são condições que não são propícias para que esses estudantes mantenham as recomendações que nós próprios, enquanto autoridades de saúde, nos damos. E daí o programa que eu já descrevi, a Sra. Secretária de Estado pode apresentar com mais detalhe. Terceira prioridade, e termino, os residentes. Em relação aos residentes, a nossa recomendação fundamental é cumpram as recomendações e as imposições das autoridades locais. Um português reside em França, um português reside na Austrália, um português reside na Alemanha, deve cumprir
as ordens. Em França vigora o confinamento, na Alemanha vigoram medidas menos restritivas, na Austrália também vigoram medidas bastante restritivas e nós devemos cumprir. Exatamente como eu peço a um uruguaio que viva em Viseu, que cumpra, não só peço, obrigo a que cumpra as determinações do estado de emergência que vigora em Portugal. Há uma exceção que nós devemos considerar com muito cuidado e guardar-me-ei para novas intervenções, que é a da situação dos residentes em países cuja fragilidade, designadamente em termos de sistema de saúde, possa criar um efeito de insegurança adicional. Insegurança pessoal, no conceito de segurança humana. Ou em que haja elementos adicionais que nos permitam dizer que há uma questão de insegurança, por exemplo, de ordem pública, ou de intimidações, ataques ou agressões a estrangeiros, e aí nós temos que intervir, e nós temos que procurar intervir. Eu detalharei, se assim o entenderem, as circunstâncias em que cada uma destas prioridades vigora. Só queria dizer que esta também foi a orientação geral do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia de ontem. Estes são critérios que nós estamos todos a utilizar. Devo dizer que o último critério que indiquei é um critério português. Nenhum dos meus colegas ontem se referiu a ele, mas eu faço questão de o incluir, porque a fragilidade de sistemas de saúde é uma variável que nós devemos ter em conta quando analisamos a situação dos nossos residentes no estrangeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à primeira ronda. Ou melhor, vamos entrar nas intervenções por parte dos grupos parlamentares. Começaríamos pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, que dispõe de 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e agradecer todas as informações que aqui nos trouxe, neste contexto em que todos nós precisamos de esclarecimentos e de informação e de transparência, de verdade, como disse aqui o Sr. Ministro também, para que as pessoas estejam esclarecidas. Permitam-me que, previamente, faça um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a todos aqueles que estão na linha da frente no combate às consequências do Covid, particularmente todo o pessoal de saúde e também as forças de segurança, e que também deixo aqui uma nota de pesar por todos aqueles que já foram vítimas do Covid. A situação que nós vivemos hoje é de extraordinária complexidade, porque de repente muitas pessoas portugueses que estão no estrangeiro, são alguns milhares, como o Sr. Ministro referiu, viram-se confrontados com uma situação de ou encerramento de aeroportos de forma abrupta ou de cancelamento de voos que trouxe grandes dificuldades para o repatriamento de todas essas pessoas. E como nós vimos, há de facto portugueses que estão por todo o mundo, o que dificulta toda esta situação. Aquilo que eu gostaria aqui de referir é que tem havido, porque eu tenho sido contactado também por muitas pessoas, e da experiência e do contacto de tudo aquilo que eles me dizem, é que tem havido da parte dos nossos serviços diplomáticos e consulares uma disponibilidade total. Tem havido um grande acompanhamento e eu julgo que esta questão é muito importante que as pessoas saibam. Tem havido um acompanhamento, uma dedicação dos nossos serviços diplomáticos e consulares, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos Serviços do Estado, para que, de facto, todos os portugueses possam ter um acompanhamento devido para que ninguém fique para trás. Eu julgo que isto é da maior importância. E o meu agradecimento, porque eu acho que também é importante fazer este agradecimento, é para todos aqueles funcionários consulares, para todos os diplomatas que têm constantemente estado a acompanhar, através do telefone, através de mensagens, apoiando os portugueses de diversas maneiras relativamente aos seus voos, relativamente à sua situação, sossegando-os, porque é absolutamente fundamental que todos estes portugueses que se encontram no estrangeiro ainda que possam ser tranquilizados relativamente à sua situação. As questões que eu queria colocar ao Sr. Ministro têm a ver, em primeiro lugar, com a atual situação dos voos no espaço europeu, aquilo que as pessoas podem esperar relativamente aos voos e como é que está a ser feita a sua organização,
qual é o apoio que, a nível da União Europeia, tem sido dado no repatriamento e que tipo de concertação tem havido entre o Estado português e outros Estados-membros da União Europeia para o repatriamento de cidadãos comunitários. Queria também saber qual é a capacidade de resposta das linhas que têm sido disponibilizadas pelo Governo, a linha Covid-19 e também o Gabinete de Emergência Consular, e felizmente que existem estes dois instrumentos de apoio aos portugueses que agora estão no estrangeiro. E, finalmente, gostaria de pedir ao Sr. Ministro que pudesse também dizer uma palavra aos muitos imigrantes que regressam ao nosso país e que também têm tido, em alguns casos, algumas dificuldades nas suas freguesias e nos seus concelhos, e julgo que também era importante que fosse feita uma referência neste domínio. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e associo-me ao elogio que fez a todos os funcionários do Ministério dos Estrangeiros, porque têm sido incansáveis. Como todos compreendemos, esta é uma situação que coloca uma grande pressão sobre todos os nossos serviços e, em particular, sobre a nossa rede externa, e há, portanto, muita gente que está a trabalhar a todas as horas, a todos os dias da semana e, portanto, queria-me associar ao elogio e ao agradecimento formulado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Em relação aos voos, do ponto de vista da Companhia Aérea Portuguesa, as decisões sobre a reorganização das suas rotas em função da procura, dos custos de operação e da situação que se vive do ponto de vista financeiro e de liquidez, devem ser colocadas à administração da companhia. O que eu queria dizer é que o Governo muniu-se dos instrumentos necessários para intervir se for indispensável. Em primeiro lugar, quando os ministros respectivos publicaram o despacho que concretiza em Portugal a decisão da União Europeia de suspender as ligações aéreas com países de fora do espaço Schengen, Portugal fê-lo com duas exceções que ficaram bem marcadas no nosso despacho nacional, na nossa decisão nacional. A primeira foi de manter as ligações aéreas com todos os países de língua portuguesa, naturalmente, no caso de Brasil, menos as rotas que são de natureza mais turística, e, a segunda exceção, manter as ligações aéreas com os países com comunidades portuguesas significativas, o que significa acrescentar aos que eu referi antes o Canadá, a África do Sul, a Venezuela e os Estados Unidos da América. Essa foi a primeira decisão. E a segunda decisão, no decreto que concretiza o estado de emergência, aprovado pelo Governo na última quinta-feira e logo promulgado por o Sr. Presidente da República, o Ministro responsável pela área dos transportes ficou com o poder de obrigar, se necessário, a Companhia Aérea Portuguesa a participar em operações de apoio ao regresso de portugueses ao nosso país, seja através da manutenção das rotas comerciais, seja através da participação em operações específicas de materialização desse apoio. No que diz respeito à cooperação na área da União Europeia, pois ele é um elemento absolutamente essencial para terem os seus deputados uma ideia, são cerca de 300 mil os cidadãos europeus, os turistas europeus, só os turistas europeus, que ainda estão, ou ainda estavam, à data de ontem, retidos em qualquer ponto do globo por dificuldades de ligações normalmente aéreas. E, portanto, é absolutamente decisivo que a União Europeia se mobilize como tal para as operações de repatriamento que seja necessário fazer. Aliás, fizemos uma bem-sucedida logo no início da crise, a partir de Wuhan, que foi liderada pela França. Portugal está neste momento a liderar uma operação de repatriamento a partir de Lima, Peru. E, evidentemente, somos beneficiários de outras operações desse género que estão a ser mobilizadas. A nossa decisão chama a atenção ontem, que o seu tempo está a chegar ao fim. E estou a terminar, Sr. Presidente. Uma das orientações essenciais dos ministros dos estrangeiros da União Europeia ontem foi justamente não acrescentar um nível de cooperação superestrutural
ao nível em que realmente a cooperação é eficaz, que é a cooperação entre as embaixadas da União Europeia num determinado local e a sua delegação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e associar-me ao cumprimento necessário que deve existir aos trabalhadores do Estado, incluindo também os trabalhadores consulares, no momento em que o Estado está sob uma enorme pressão, porque é quem tem de responder com a solidariedade necessária para uma situação de emergência grave como aquela que estamos a enfrentar. E, feito este cumprimento, gostava de colocar ao Sr. Ministro, porque é isso que o trouxe cá, os problemas que nós temos identificado neste processo. Alguns deles, creio que naturais, numa situação de emergência e imprevisível ao longo que decorreu nas últimas semanas, mas também das necessárias soluções que têm que ser encontradas para esse efeito. E por isso eu queria começar até pela resposta que deu relativamente à TAP, para lhe pedir esclarecimentos enquanto o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas enquanto Ministro de Estado também, na responsabilidade que o Estado, enquanto acionista da TAP, tem naquela que é a Companhia Bandeira Nacional. Nós assistimos a uma redução do número de voos, por força também da redução do número de ligações, mas depois assistiu-se a coisas extraordinárias como alterações brutais das tarifas praticadas pela TAP. E alterações que são absolutamente inexplicáveis para quem, por exemplo, do Brasil para vir para Portugal pagava mais do que do Brasil para ir pela TAP também para Portugal para Londres, fazendo escala em Portugal, e algo que é absolutamente incompreensível. E estamos a falar do dobro do preço para esse tipo de viagens e por isso assistimos a pessoas a terem que fazer malabarismo na marcação das suas viagens para conseguir pagar o custo da deslocação. E eu creio que isso é incompreensível. Ninguém consegue explicar como é que uma viagem que vem do Brasil, passa por Lisboa e vai parar ao Reino Unido, fica mais barata que uma viagem que só vai do Brasil e fica em Lisboa. Mas é isso a tarifa que a TAP está a pedir. Por isso gostava de lhe perguntar, porque essa é uma das críticas imensas que temos recebido neste contexto, se o Governo está a pensar em agir para obrigar a TAP a responder de forma séria a este tipo de movimentações. Segunda nota de perguntas, o Sr. Ministro referiu o caso dos estudantes Erasmus, cerca de 4.000, e referiu aquela primeira fase de contacto que foi realizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E todos nós percebemos que uma das variáveis fundamentais neste momento é o tempo. E como uma resposta dada em Itália há 3 semanas atrás, porventura seria muito diferente de uma resposta dada em Itália à mesma pessoa no dia de hoje. E essa é um dos pedidos que nos têm chegado recorrentemente, que é pessoas que numa primeira fase até não precisavam de qualquer tipo de auxílio e não pretendiam repatriamento, mas agora que a situação em diversos países está a ficar extremamente complexa e, como o Sr. Ministro dizia, alguns dos serviços de saúde estão claramente a colapsar e não dar a resposta necessária, pretendem ajuda nesse repatriamento, mas agora já não estão a conseguir reabrir os canais de contacto para com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E por isso gostava de mais pormenores sobre o que o Sr. Ministro indicou há pouco, da nova tentativa que o Governo e o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai fazer nesse sentido para garantir que neste processo ninguém de facto fica deixado para trás. Um último ponto. Tem que abreviar, Sr. Deputado. Um último ponto sobre a situação em diversos países, mas especificamente no caso de Timor-Leste, em que as notícias dão conta de insegurança de professores portugueses, porque a população os considera como responsáveis por ter trazido o vírus para o país e se neste caso e em outros, se não faz sentido uma atuação mais célere e mais rápida da parte do Governo e de que forma é que o Sr. Ministro está a ver esta situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Por favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. A política de preços da companhia aérea é definida pela sua administração e os Srs. Deputados têm o poder de chamar a administração para lhes perguntar sobre a sua política de preços. No que me diz respeito, apenas recordar que nós temos um instrumento para combater a especulação, que é a ASAI, e também dizer que no caso específico dos voos que estão a ser organizados para apoiar o regresso português nos PALOP, eu compreendo que o preço do bilhete seja superior ao
que é normal, visto que os voos para lá vão vazios por obrigação, por imperativo das autoridades locais. Em relação aos pedidos de Erasmus, evidentemente todos os novos pedidos serão atendidos. Agora, é preciso também olhar para a escala das prioridades. As pessoas que foram contactadas e nos manifestaram que não precisavam de apoio, se vierem agora a pedir esse apoio, serão atendidas, mas, entretanto, nós temos outras pessoas que disseram que pediam apoio e que ainda não estão em Portugal. Há um ponto muito importante que eu queria chamar a atenção. Há casos em que as pessoas nos dizem: eu preciso que me ajudem a replanear o meu regresso, mas também preciso de apoio social ou financeiro, visto que não tenho posses, ou às vezes acontece, eu já tinha o voo, foi cancelado, não fui ainda reembolsado, ajudem-me. Neste caso, o que tem acontecido é que a senhora Secretária de Estado contacta a instituição de origem em Portugal, Universidade ou Politécnico, e assim nós temos conseguido acudir a essas circunstâncias em que, para além da nossa própria responsabilidade consular, há um apoio social que é necessário garantir. Agradeço muito a questão sobre Timor-Leste e peço ao Sr. Presidente um pouco de indulgência, porque esse é um caso, já o Sr. Deputado Malol de Abreu se tinha referido a ele, é um caso em que a verdade é muito importante. Eu recebi ao longo do dia de ontem vários alarmes. Hoje falei direta e pessoalmente com o embaixador em Timor-Leste, dizendo o que é que se passou. Houve professores portugueses que foram agredidos nestes dias pela população timorense, que os acusa de serem os introdutores do vírus em Timor-Leste, mas isso será um comportamento gravíssimo. Quer dizer que a população timorense está agora a manifestar xenofobia em relação a Portugal, numa mudança absoluta do padrão de comportamento que, pelo contrário, como toda a gente sabe, é um padrão de grande amizade para com Portugal. Foi provavelmente o país em que mais entusiasticamente foi festejada a vitória portuguesa no Europeu de 2016, em plena madrugada. Todos devem ter na memória aquelas imagens comoventes da celebração. O que é que se passa? E o que é que se passa é o seguinte: no dia 4 de março, hoje são 23, no dia 4 de março, uma professora portuguesa em Bacau teve uma tentativa de intrusão em sua casa, sofreu um assalto com uma pessoa que a ameaçou, incluindo fisicamente. Essa professora, não sei porquê, não apresentou queixa. Agora, decorridos estes dias, não sei se procedeu a alguma reinterpretação retrospectiva do que aconteceu, mas queixou-se. As autoridades policiais receberam a respectiva queixa ontem, com várias, presentes aliás a vários níveis, procurando dar todo o apoio, com naturalmente também a nossa colaboração, não só consular, mas também policial, e está agora a tentar perceber-se quem foi, o que é que aconteceu, porquê, etc. Agora, esse caso não teve nada a ver com o facto de, no sábado passado, ter sido identificado o primeiro cidadão estrangeiro, no caso holandês, que aliás recebeu proteção consular de Portugal, porque Portugal assume a proteção consular em Dili de todos os países da União Europeia, e que testou positivo. Não teve nada a ver com o assunto, porque tinha ocorrido, se não me falham as contas, exatamente 15 dias ou 2 semanas antes. E é muito importante contrariar a ideia, porque, está a ver, se criasse agora a ideia de que os timorenses responsabilizam portugueses, os cooperantes portugueses, os professores portugueses, que são o essencial da nossa cooperação, de serem os estrangeiros que trouxeram para o território deles um vírus terrível, isso teria consequências devastadoras sobre a cooperação bilateral entre Portugal e Timor-Leste, e, à luz da informação que eu tenho hoje e que estou a transmitir com toda a transparência aos senhores deputados, é absolutamente injusto, seria injusto para Timor-Leste.
Pelo contrário, tenho o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o meu colega, tenho o Ministro da Reforma, tenho o Ministro da Reforma do Estado, o Ministro do Interior a dizerem-nos não se aflijam, não vai haver problemas, nós garantimos a segurança de todos e garantimos naturalmente a segurança dos portugueses. Aconteceu também, e estou a terminar, Sr. Presidente, é só porque é muito importante, agradeço muito as perguntas que me estão a fazer, porque é muito importante nós termos a melhor informação disponível para evitar prejuízos que são negativos. Aconteceu também que alguns passageiros que vieram de voos internacionais e entraram em Timor foram sujeitos a um período de isolamento pelas autoridades timorenses. Grande parte desses passageiros são, aliás, timorenses e foram colocados em 2 hotéis. E sim, houve grupos de jovens que chegaram a apedrejar esses hotéis. Mas, mais uma vez, esses não são pessoas portuguesas e foi um incidente até agora, como é que se diz, ocasional, que foi imediatamente gerido pelas autoridades. Eu estou a dizer isto com esta convicção porque eu compreendo que há uma questão de segurança e segurança humana, designadamente sanitária. E estou a olhar com muita atenção para o que está a acontecer em Timor-Leste e para o que é que nós temos que fazer. Mas, por favor, evitemos a projeção de preconceitos, a projeção de prejuízos e a crença em todos os rumores como se eles fossem verdade estabelecida. Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Ministro. Como os Srs. Deputados tiveram a ocasião de verificar, o Sr. Ministro escusou de um período de tempo muito superior àquele que lhe é alocado, mas pareceu-me, dentro da discrecionalidade que me está comprometida, que este esclarecimento era importante que fosse feito em termos muito veementes. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e agradecer as informações que têm estado a partilhar com a Assembleia da República sobre esta situação. E eu gostaria também de sublinhar, aliás, é evidentemente unânime, certamente, digamos, o sentimento de saudação e de valorização e de gratidão, digamos assim, que todos têm relativamente aos trabalhadores portugueses, não só da rede consular, mas digamos que no que diz respeito ao Estado português e à resposta que está a ser dada e que se procura dar aos problemas e às exigências e às necessidades que se colocam no momento atual. E, portanto, julgo que é transversal essa saudação e essa palavra de reconhecimento. Eu gostaria de solicitar que pudesse ser, aproveitando agora o tempo de resposta às questões do PCP, que pudesse ser dado, digamos, uma informação agora sim mais aprofundada e mais detalhada à questão concreta dos estudantes Erasmus e àquela informação que a Sra. Secretária de Estado disse o Sr. Ministro poderia ser aqui transmitida. E eu, para além desta questão, portanto, do ponto de situação atual e digamos, do grau de completude dentro do que é possível avaliar relativamente àquelas situações dos estudantes não recenseados por via da inscrição na Agência Nacional, qual é o ponto de situação atual e se essa situação que depois veio a surgir e a evidenciar-se está ou não ultrapassada ou concluída. E gostava de colocar uma outra questão, que se prende também com uma referência que o Sr. Ministro fez ao início, das situações obviamente diversas entre si e entre países Schengen ou países membros da União Europeia e outros países terceiros, digamos, porque há estudantes Erasmus colocados em países terceiros, não apenas em países da União Europeia ou área Schengen. E eu gostava de perguntar quantos estudantes portugueses Erasmus estão colocados em países fora da União Europeia? E, se possível, que países são esses? E qual é o ponto de situação? Porque, como o Sr. Ministro sublinhou, as situações são diferentes e até podemos estar a falar de estudantes Erasmus
em países onde, estou a especular, não sei, pudesse haver uma interdição de ligações aéreas, uma suspensão de ligações aéreas. Portanto, estas questões importa aqui perceber de uma forma concreta. Depois gostava também de colocar uma questão, é a penúltima questão, tem a ver com as condições em que o apoio aos cidadãos portugueses para regresso ao país está a ser feito em termos concretos. Eu gostava de pedir essa informação, porque a informação que nos chega é de situações em que é sugerido aos nossos concidadãos que apanhem aviões por sua própria conta, em contextos, às vezes, de grande fragilidade e vulnerabilidade, até pela questão da TAP e dos preços. Convenhamos, não é caso único, mas, de facto, as condições... Sim, abreviar, se faz favor. Eu vou deixar para a segunda ronda a última questão, mas esta questão das condições concretas em que os portugueses estão a ser apoiados, que apoio é esse e com que acesso efetivo às formas de regressar, não apenas sugerindo agências de viagens ou indicando através de que entidades é que deve ser feito, como é que em concreto essa operação está a ser feita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. O Sr. Estado de Estado, faz favor, Sr. Estado de Estado. Bom dia a todos. Sobre a questão do Erasmus, nós desde o início nos articulamos com a Secretaria de Estado do Ensino Superior e com a agência Erasmus e numa primeira fase recebemos 3.250 alunos que estariam em Erasmus, a quem nós enviamos um e-mail com uma série de questões dizendo se já estavam em Portugal, se tinham intenção de ficar no país onde estavam ou se precisavam de ajuda para voltar. E recebemos as respostas. Dessas respostas, cerca de 200 na altura, nós fomos encaminhando por país para uma agência que tem estado a trabalhar connosco, para os contactar e tentar encontrar com eles voos que fossem seguros e que os fizessem chegar a Portugal. Acontece que, neste processo, alguns viram os voos cancelados mais do que uma vez e ficaram também com problemas financeiros. E essa situação foi-nos reportada, nós reportamos para a Secretaria de Estado do Ensino Superior, que, por sua vez, contactou as escolas que apoiaram, estão a apoiar. Depois verificamos que havia ainda uma lista que já recebemos e que também já enviamos e-mails a todos os estudantes dessa lista, uma lista de cerca de 1.500 que não tinham sido reportados pelas instituições à agência Erasmus, mas que estariam também em Erasmus. E isso aconteceu porque não é obrigatório, e isso é uma coisa que provavelmente terá que ser mudada, não é obrigatório as instituições de ensino superior reportarem à agência Erasmus os alunos que estão em Erasmus, e foi por isso que depois, tendo tido nós conhecimento de alunos que não tinham sido contactados por nós, fomos verificar e, em conjunto com a Secretaria de Estado do Ensino Superior, encontramos essas situações e já recebemos essas listas, já contactamos os alunos. A última lista recebemos ontem e estamos agora a receber as respostas e a tratá-las. Por isso, nós temos uma informação bastante detalhada país a país e há situações mais complicadas. Por exemplo, em Itália ainda há situações por resolver, que são cerca de Erasmus, que são cerca de 15, porque depois há os turistas e outras situações. Na Bósnia e Herzegovina temos 1, no Brasil temos 6, na Bulgária temos 1, no Chipre temos 3, na Croácia temos 4, na Dinamarca temos 2, na Eslováquia temos 4, na Eslovénia, enfim, em Espanha, e por aí adiante, e depois já vou responder à questão de países que, como por exemplo a Turquia, que também tem Erasmus e que por isso são países um bocadinho que estão fora do espaço Schengen e ainda, pronto, pode aí haver uma situação particular, mas que também estamos a acompanhar aluno a aluno. No caso de Espanha ainda temos 87 por resolver, porque havia muitos alunos Erasmus em Espanha, mas a Espanha nós estamos a tratar diretamente com a Embaixada está a contactar 1 a 1, não só os Erasmus, como todas as situações, e está a organizar
a vinda para Portugal normalmente por terra, embora alguns estavam nas ilhas, entretanto já voltaram e também estão a ser acompanhados um a um. Tenho que dizer que algumas, embora o Sr. Ministro tenha dito que as embaixadas não são agências de viagens, nem os consulados, na verdade, alguns quase que estão a funcionar dessa forma, e ainda bem, nestas circunstâncias, e Espanha e, por exemplo, a Polónia, são casos que eu queria aqui realçar, porque os seus embaixadores e os cônsules, trabalhando em articulação, têm vindo a trazer as Tem que abreviar, pessoas Sra. e Secretária de Estado. acompanhá-las uma a uma. Já esgotou o seu tempo. Dizendo que estamos ainda com situações por resolver, mas vamos continuar esse trabalho e, como disse, os contactos são muitas vezes não só por e-mail, mas telefónicos, Muito obrigado. para percebermos concretamente as situações. Muito obrigado, Sr. Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Dizer que, por uma questão de economia de tempo, tentarei ser breve e sucinto, até porque o Governo deve concentrar a sua atenção a governar e a tentar encontrar soluções para os múltiplos desafios que tem pela frente. No contexto do estado de emergência, no dia 18 de março, o Governo publicou um despacho que interdita o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de países que não integram a União Europeia. Estabelece esse mesmo despacho que não se aplica aos voos destinados a permitir o regresso a Portugal dos cidadãos nacionais e consagra igualmente que não é aplicável a aeronaves do Estado, às Forças Armadas, aos voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como os voos de caráter humanitário ou de emergência médica. Ou seja, temos um enquadramento legal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está devidamente autorizado para tomar as medidas necessárias para o regresso a Portugal dos cidadãos nacionais, quer para tomar as medidas necessárias para o transporte de carga, correio e emergência médica. No entanto, Sr. Ministro, não param de chegar notícias de portugueses que se encontram um pouco por todo o mundo, das Filipinas, Marrocos, México, Argentina, Peru, Cabo Verde, Angola, Venezuela, e que se deparam com dificuldades para poder regressar. O Sr. Ministro foi dando aqui alguns esclarecimentos, mas eu vou dar aqui 3 exemplos. O primeiro deles, em relação a Cabo Verde, onde estão cerca de 200 portugueses retidos na Ilha do Sal. O Sr. Ministro calcula que aquilo que disse há pouco, o tal avião que vai partir amanhã de Cabo Verde, calculo que seja para resolver esta situação. O que é certo é que estes portugueses viram franceses, luxemburgueses, italianos ir embora e estes portugueses ficaram lá e queixam-se da falta de apoio do Governo. Há uma outra notícia que vem a referir que milhares de portugueses estão retidos em vários pontos do mundo e com dificuldades em regressar, sendo a sua maioria estudantes de Erasmus. E, portanto, há claramente aqui um problema. Um terceiro exemplo. Tivemos conhecimento esta manhã que há um grupo de 15 portugueses na Guiné-Conakry que estão há vários dias sem qualquer tipo de apoio e sem qualquer tipo de resposta. Não sei se o Governo já tem esta informação e se tem prevista alguma solução. O Sr. Ministro diz que há cerca de 2 a 3 mil portugueses que podem vir a requerer o apoio para regressar a Portugal. E a pergunta que, há 5 questões que lhes gostaria aqui de deixar é qual é o número de portugueses que efetivamente já manifestaram essa mesma intenção, ou seja, há uma estimativa que o Sr. Ministro diz de 2 a 3 mil que podem vir a requerer este apoio de regresso a Portugal. A minha pergunta é quais é que efetivamente são o número de portugueses que já manifestaram a intenção de regresso ao nosso país e que ainda não o conseguiram fazer. Quais são os países onde estão esses portugueses? Que medidas é que já tomou e que vai tomar para assegurar esses mesmos regressos? Quando é que prevê que todos tenham regressado ao nosso país? Apenas uma última questão, prende-se com a dificuldade do acesso a medicamentos por portugueses residentes, nomeadamente na Venezuela e nos países africanos, e de que forma é que o Governo está a olhar para esta situação e que medidas é que vai tomar para resolver a mesma. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. E começando pela primeira, que me pôs em relação a Cabo Verde, não é amanhã, eu não disse que era amanhã que se realizava o voo é mesmo realizado hoje.
e justamente pelas razões indicadas pelo Sr. Deputado. Portanto, hoje à noite saem do Sal e saem da praia 2 voos TAP. O Sal já está cheio, o voo do Sal já está cheio e, portanto, é provável que se tenha que organizar um novo voo. É falso que os portugueses sejam os últimos a partir, é mais uma dessas fake news, dessas mentiras que circulam pelo submundo das redes sociais e, portanto, é absolutamente falso isso, essa coisa que circulou, que toda a gente tinha ido buscar os seus compatriotas, menos Portugal, que não sei por que sadismo teria deixado os seus para serem os últimos europeus a ser repatriados. E há muitas outras mentiras que circulam. E também há muita irresponsabilidade, como todos sabemos, não é? Há pessoas que pedem apoio ao Ministério dos Estrangeiros agora e que partiram de férias para a Ásia há menos de 15 dias. Há pessoas que pedem apoio ao Estado português agora e, aliás, às vezes pedem em termos que parece que nós tínhamos que largar tudo, mandar um F-16 para violar as interdições aéreas onde elas existem e ir resgatá-los a qualquer sítio, quando desafiaram qualquer bom senso e até recomendações expressas do Ministério quando decidiram partir de férias ou viagens de aventuras há muito poucos dias. Mas não é a altura de pensar nisso, ou estou apenas a justificar porque é que na semana passada tive que dizer 2 coisas que poderiam ter parecido um bocadinho fortes. Mas também esse é o meu estilo, como sabem. A primeira coisa que eu tive que dizer é que as pessoas que têm pacotes de viagens contratados com agências e que têm seguros de viagens devem mobilizar os seus contratos e as suas agências. E pedi, aliás, às agências de viagem que colaborassem também neste esforço nacional, cumprindo as suas obrigações contratuais. Felizmente, elas têm colaborado e, de acordo com as estimativas da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo, de 30 mil turistas portugueses que estariam pelo mundo retidos, 27.500 já têm a sua situação resolvida. E a segunda coisa, um bocadinho forte, que eu tive que dizer foi pedir às pessoas que utilizassem a linha Covid-19 quando tivessem problemas de deslocação relacionados com a Covid-19, porque nos primeiros dias em que a linha funcionou, só 1/4 das chamadas recebidas tinham a ver com este assunto. As pessoas ainda perguntavam se era verdade que tinham que desistir das férias da Páscoa no estrangeiro. Felizmente as coisas melhoraram e a nossa capacidade de resposta também melhorou. Respondendo a uma pergunta que o Sr. Deputado Paulo Pisto tinha feito e que eu tinha deixado por responder, neste momento a taxa de não atendimento à primeira tentativa da linha Covid está em 1/4. Ainda é alta, tentamos reduzi-la, mas o facto de as pessoas agora compreenderem melhor que a linha Covid-19 é uma linha para apoio nas dificuldades de regresso relacionados com este assunto, permitiu ir melhorando a capacidade de resposta. Também não é verdade que a maioria dos portugueses que estão retidos no mundo sejam estudantes Erasmus. Pelo contrário, nos estudantes de Erasmus, a nossa capacidade de resposta tem sido muito mais alta do que em relação aos turistas propriamente ditos. Sim. Quanto aos números que o Sr. Deputado pede, bom, o que eu digo, repito, é a resposta que já dei. Esta é uma situação muito dinâmica. Se a pergunta é quantos portugueses até agora pediram expressamente apoio, a resposta foi que eu dei há pouco ao Sr. Deputado Malo de Abreu, são 4.000. Qual é a melhor estimativa que eu tenho em relação aos casos que ainda estão pendentes? E eu diria que eram entre 2.000 e 3.000. Porque é que não faz sentido eu dar um número exato? Porque se o desse estaria a mentir. E estaria a mentir porquê? Porque a situação é dinâmica. Eu só ontem é que fiquei a saber que há um grupo de portugueses nas Honduras, e portanto debaixo de lei marcial, que foi para as Honduras, não sei bem porquê, e que põe evidentemente um problema muito difícil. Nós só podemos resolver por uma operação europeia. Mas é um problema difícil porque aquele país está sob lei marcial.
Mas esse foi um caso que nos chegou via televisão ontem. Portanto, vamos ver o que é que se pode fazer, mas, portanto, a situação é muito dinâmica e por isso é que eu prefiro falar em ordens de grandeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, agradecer a vossa presença. O problema, o flagelo que vivemos nos dias de hoje traz vários desafios, toca também à tutela dos negócios estrangeiros e aqui na vossa presença queria agradecer todo o trabalho, todo o esforço que tem estado a ser feito pelos trabalhadores, funcionários consulares, para resolver os problemas dos nossos compatriotas. E gostava de lhe colocar aqui algumas questões, Sr. Ministro. O Governo tem mostrado alguma transparência, apresentou online um quadro síntese do apoio consular aos portugueses no estrangeiro, onde apresenta todos os processos em curso. Isso é bastante positivo. E relativamente à Austrália, ontem às 4 da tarde, este quadro referia 2 nacionais contactados no âmbito do programa Erasmus e no final do dia o quadro foi atualizado para 48 portugueses e 4 estudantes. Como sabe, nas redes sociais tem corrido a informação dada por Sofia Pinto Leite, uma portuguesa que trabalha na Austrália, no sentido que existem, alegadamente, 45 portugueses que vivem e trabalham na Austrália e que querem regressar em condições de segurança a Portugal e sem terem que fazer escalas, sendo que alguns deles estão dispostos, inclusivamente, a pagar as viagens de regresso. E face a isto, e atendendo à informação do site do Governo de que o acompanhamento está em curso, gostava de saber se o Governo vai assegurar o seu regresso em segurança. E aproveitando a vossa presença, não posso deixar também de questionar sobre a situação da comunidade portuguesa na Suíça, que é um dos países com mais infectados no continente europeu, falando-se mesmo numa ruptura já do Serviço Nacional de Saúde desse mesmo país. Sabemos que existem cerca de 270 mil portugueses na Suíça, muitos deles que estão neste momento obrigados a trabalhar nos setores da hotelaria, da construção civil, muitas vezes sem as mínimas condições de segurança, com violação das regras de exceção proclamadas pelo Governo e, portanto, segundo o Governo, só 21 portugueses estão a ser acompanhados, de acordo com o que está no site. Contudo, as associações de apoio às comunidades de imigrantes afirmam que vários são os pedidos de apoio dos portugueses para regressar e, portanto, o que se questiona é se os dados do Governo estão atualizados quanto à Suíça, se só estão, de facto, pendentes estes 21 casos como referi, que medidas estão em curso para que estes portugueses possam regressar em segurança, se existe algum plano para o caso de haver um pedido massivo de repatriamento por parte destes portugueses, e gostava de saber também se me sabe dizer se existem portugueses infectados nestes países, no caso da Austrália e no caso da Suíça. E gostava de aproveitar ainda muito rapidamente para lhe colocar uma última questão que não se prende com portugueses, mas com estrangeiros que estão no nosso país. Temos sido solidários, isso é bastante positivo e gostava de dar essa nota e por isso mesmo a comunicação social tem feito eco de vários casos de hostels que em Portugal vão fechar portas, deixando na rua dezenas de estrangeiros de nacionalidade brasileira, francesa, argentina, cipriota, venezuelana, italiana, sueca e que não têm, alegadamente, tido o apoio devido dos seus consulados. O que lhe pergunto é se o Ministério dos Negócios Estrangeiros sabe desta situação, destas situações e se está a articular estes casos com os respectivos consulados e se tem previstas algumas medidas para que estas pessoas possam, pelo menos, ficar alojadas para ter alojamento para estas pessoas enquanto as situações não são resolvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado André Silva e começo mesmo pela última. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não se substitui aos consulados das representações diplomáticas acreditadas em Portugal. Aliás, isso violaria flagrantemente a Convenção de Viena que regula as relações internacionais. Nós manifestamos o apoio quando ele é necessário, designadamente como se viu agora nesta operação de repatriamento dos passageiros estrangeiros a bordo do navio, não sei que é Fantasia, mas nós não substituímos as autoridades consulares. Seria a mesma coisa que eu vir aqui responder às vossas perguntas sobre os portugueses na Austrália, dizer esse é um problema do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Austrália. Não, não.
é um problema do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Os australianos em Portugal são um problema do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Austrália. Nós não podemos substituir-nos à atividade consular dos países que estão acreditados em Portugal. Isso não quer dizer que o apoio a pessoas portugueses ou estrangeiros em situação de vulnerabilidade ou privação não tenha que ser prestado pelas autoridades portuguesas, que o têm feito, como aliás demonstra a operação que ontem se realizou no aeroporto de Portela para apoio a cidadãos brasileiros que estavam em grandes dificuldades nesse aeroporto. O Sr. Deputado põe um problema que é muito importante e, se me permite, respondo em bloco. O elemento factual que pede é muito simples. Há 11 portugueses que testaram positivo em relação ao coronavírus e que vivem no estrangeiro. Os boletim diário da Direção-Geral da Saúde tem também um número de portugueses que se encontram no estrangeiro e que necessitam de tratamento porque estão infectados com o vírus. Agora, nós distinguimos, nós Portugal e nós União Europeia, distinguimos o que são viajantes portugueses e europeus no mundo, portanto, pessoas que não têm residência estabelecida, por exemplo, na Tailândia, e estavam a passar férias na Tailândia, aqueles que são estudantes, aqueles que são residentes em países cuja fragilidade, em termos designadamente de saúde pública, recomenda uma atenção especial da nossa parte, de natureza quase humanitária, de apoio consular também, daqueles que são residentes no estrangeiro. Eu tenho 3 filhos, 2 residem no estrangeiro. A minha filha, que reside em França, está em regime de confinamento decretado pelas autoridades francesas. E o que eu lhe digo é, cumpre escrupulosamente, como é teu dever, essas imposições das autoridades do país em que escolheste viver, ou em que vives. O meu filho, que está na Alemanha, cumpre as restrições impostas pelas autoridades alemãs. Os portugueses que residem na Austrália devem cumprir as imposições determinadas pelas autoridades de saúde da Austrália. Os portugueses que residem na Suíça devem cumprir as recomendações das autoridades. Só assim é que nós, humanidade no conjunto, é que conseguimos impedir a propagação da pandemia. E eu também obrigo um cidadão chileno que viva hoje no Porto a não sair de casa, a não ser nas circunstâncias muito especiais que a lei determina. Porque, senão, a propagação vai ser brutal, muito mais brutal do que é hoje. Nós temos que trabalhar também nesta solidariedade entre países. Qual é a diferença do ponto de vista do critério? É que, se eu sou residente, quer dizer que tenho uma residência. Se eu sou um viajante ocasional, quer dizer que fui retido num país onde não sou residente. Agora, qualquer português tem direito a regressar ao país e qualquer português que necessite de apoio consular tem direito a esse apoio para regressar ao seu país. O que se faz nos termos do regulamento consular, que eu me dispenso aqui, para não vos maçar, de reproduzir. Mas eu queria que nós todos tivéssemos esta ideia. Não é possível Portugal repatriar hoje ou nas próximas semanas os 2.500.000 naturais de Portugal que vivem no estrangeiro. Nem é possível a União Europeia repatriar as centenas de milhões de europeus que vivem fora da União Europeia. Aliás, se o fizesse, isso teria uma consequência devastadora sobre a economia mundial, sobre a organização social e até sobre as condições específicas de ataque à pandemia. E, portanto, nestas situações que são muito difíceis, a pior coisa que a gente pode fazer é criar expectativas que não têm fundamento e que, portanto, são apenas ilusões. Portanto, nós temos trabalhado segundo estas prioridades e é isso que nos tem permitido resolver, já hoje, centenas e centenas de casos de portugueses retidos no mundo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Para a segunda volta, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco, que seja usar da palavra. Estou a seguir a ordem dos partidos. O Sr. Deputado não tem que usar da palavra. Estamos a entrar na segunda volta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, gostaria de agradecer as referências que fez ao esclarecimento sobre a situação em Timor, porque, de facto, havia alguma desinformação relativamente a esta situação. Gostaria de lhe perguntar também, muito diretamente, quais são os dados que o Ministério possui relativamente aos atendimentos em termos de chamadas e respostas de e-mails dos portugueses que estão retidos no estrangeiro e que procuram apoio da parte do Governo. Quais são os conselhos que o Sr. Ministro daria hoje aos portugueses que ainda estão retidos nos aeroportos estrangeiros? E, finalmente, gostaria que pudesse dizer alguma coisa relativamente aos muitos portugueses imigrados que estão a regressar ao nosso país e que, em alguns casos, confrontam com algumas situações de exclusão social, de rejeição social, melhor dizendo, de rejeição social. E o que é que pode dizer a estes portugueses que regressaram, muitos deles porque perderam os empregos ou porque querem acompanhar os seus familiares, etc., por diversas razões, e também aos autarcas e às populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Melo de Abreu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, algumas das perguntas foram já feitas por outros senhores deputados. Penso que há duas perguntas, Sr. Ministro, pelo menos duas que para mim seriam interessantes que pudesse responder e que eu já tinha feito. Uma sobre a TAP, que a pergunta era concretamente se o Governo teve conhecimento prévio da suspensão dos voos da TAP. E outra sobre a Venezuela, se os medicamentos estão a chegar e se estão a ser distribuídos. Julgo que também não respondeu a esta pergunta e que seria interessante sabermos o que se passa. Depois, efetivamente, tínhamos outras perguntas que já foram respondidas e sobre Timor, dando razão àquilo que eu disse, de que a primeira vítima nestas circunstâncias é a verdade, o que mais tem corrido são informações falsas. Sobre a Comissão Europeia, o Comissário Europeu para a Gestão de Crises disse ontem de manhã de que Portugal ainda não tinha recebido, eles não tinham recebido qualquer pedido de Portugal, sendo que à tarde, julgo que o Sr. Ministro pode confirmar que houve um pedido de apoio à União Europeia para o repatriamento exatamente dos nossos imigrantes no Peru, 63 portugueses e 17 de outras nacionalidades. Há aqui um problema, é que muitos estão em Cusco, não estão em Lima, não sei como é que essa questão está a ser resolvida, mas pronto, julgo que está a ser tratado, o que é para nós muito importante. Ao seu estilo, o Sr. Ministro deu aquela entrevista à Rádio Renascença, que eu me escuso obviamente de comentar, mas há aqui uma pergunta que importa, na sequência dessa entrevista, que é a seguinte. O Sr. Ministro nessa entrevista diz que há 9 portugueses com coronavírus em países estrangeiros. Se tem algum número exato de portugueses que estejam neste momento, de quantos portugueses estão infectados no estrangeiro com o coronavírus. Finalmente, uma pergunta, Sr. Presidente, me autoriza e Sr. Ministro me permite, é sobre a situação no norte de Moçambique. Julgo que ontem houve uma situação grave no norte de Moçambique, em Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, com ocupação pelo Daesh de uma povoação muito importante. E a minha pergunta é simples, é esta: há portugueses nessa zona? A situação está salvaguardada? É preocupante? Não é? O que é que se passa com Moçambique e com esta situação em Cabo Delgado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta segunda volta vou só referir 2 temas, que são os 2 diretamente ligados. Um é sobre as ações que o Sr. Ministro disse que estavam a levar a cabo para garantir que a linha Covid tinha ainda uma maior disponibilidade de resposta. Eu creio que isso é essencial, porque percebe-se a pressão que existiu no momento inicial, percebe-se que essa pressão vai diminuindo, mas ainda continua a existir, e como deve imaginar, todos nós depois somos também chamados à atenção pela necessidade de responder e de haver canais de contacto que funcionem, e esse era um dos aspectos. E o segundo, também está mais ou menos ligado, é sobre informação, sobre os voos que estão a ser levados a cabo, se não é possível agilizar também maior informação aos portugueses que estão à espera desse repatriamento, porque muitas das informações que nós temos tido é que as pessoas
muitas delas não têm hipótese sequer de recorrer, por exemplo, a hotéis, não têm hipótese em alguns países de levantar sequer dinheiro porque não têm essa possibilidade disponível, mas depois também há escolhas determinantes que têm que fazer para a gestão das suas expectativas que ficam dependentes da informação sobre se haverá um voo nos próximos dias, se será mais tarde, mais cedo. Isso creio que é fundamental que aconteça e se o Sr. Ministro está a pensar agilizar de alguma forma essa disponibilização de informação no site ou como for aos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado, Sr. Presidente. Eu regressava à questão dos estudantes Erasmus apenas para pedir um esclarecimento mais concreto acerca das tais situações dos estudantes em países não União Europeia sobre o ponto de situação dessas operações e desses contactos. Pareceu-me ouvir a Sra. Secretária de Estado referir o caso do Brasil, o caso da Turquia, não sei se há outros, pedia-lhe que pudesse esclarecer essa questão e já agora como está a ser o processo do apoio para o regresso nestes casos. Gostava de fazer uma pergunta também relacionada ainda com aquela questão que eu coloquei sobre os contornos concretos em que se traduz o apoio dado aos cidadãos ou residentes portugueses que estão nestes outros países, não apenas os estudantes, estou a falar em geral, porque tivemos a informação de que estava a ser sugerido que um compatriota nosso apanhasse um avião fretado para Paris, lá do país africano onde se encontra, que fosse para Paris e que depois de lá procurasse uma solução, o que é manifestamente uma solução muito precária e pouco consentânea com as necessidades que estão agora a ser colocadas. Para terminar, uma questão relacionada com a TAP. Naturalmente que, em particular numa situação como esta que estamos a atravessar, uma companhia como a TAP não é uma empresa qualquer, não é a mesma coisa que fosse uma empresa estrangeira ou uma empresa que está aqui no mercado a tentar rentabilizar o que puder. Não pode ser, não é? Não pode. E a minha pergunta é, ainda para mais, sendo o Estado português o maior acionista da companhia, qual é, digamos, a diligência que está a ser feita e a articulação que está a ser feita entre o Governo e a TAP e a articulação no sentido da resposta a este problema concreto e as razões pelas quais as opções que estão a ser seguidas, que não é de natureza estritamente comercial, há outros fatores que têm que ser ponderados nas opções do ponto de vista da continuidade das ligações, etc., em que diz respeito ao nosso país saber porque é que há voos para Miami, não sei quantas vezes por semana, e para outros locais assim, e para o continente africano cancelou-se tudo. Há aqui aspectos que não são apenas de mercado, são de Estado. E eu também gostava de colocar essa questão ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, começar por lhe agradecer as respostas que deu. No entanto, há aqui duas questões que gostaria de reforçar porque não houve resposta. A primeira delas tem a ver com a dificuldade que muitos portugueses residentes no estrangeiro, na dificuldade de acesso aos medicamentos, designadamente na Venezuela e noutros países africanos. Não sei se o Governo e o seu Ministério têm conhecimento desta situação, mas gostaríamos de saber, caso tenha esse mesmo conhecimento, que medidas é que estão a adotar precisamente para permitir esse mesmo acesso a esses medicamentos. A segunda questão, que já coloquei na primeira ronda, prende-se com um grupo de 15 portugueses que estão na Guiné-Bissau há vários dias, na Guiné-Conakry, peço desculpa, que estão há vários dias sem qualquer tipo de apoio. Nós temos, e da informação que temos, há um avião da White Airways, onde estão 2 comandantes e 2 membros da tripulação também lá retidos, mais 11 portugueses, e que sentem que não existe qualquer espécie de apoio e de informação a este mesmo grupo e, portanto, de saber também se o Governo tinha conhecimento desta situação e de que forma é que irá resolver. Dizer-lhe também que vou-lhe fazer chegar, ainda agora no decorrer desta mesma audição, chegou-nos informação
e um relato, precisamente tem a ver com uma situação de Erasmus em Itália, com estudantes, e, portanto, vou passar essa mesma informação ao Sr. Ministro, não sei se têm conhecimento ou não, mas de forma a poderem diligenciar da melhor maneira possível e, portanto, depois passarei a informação. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Eu tenho aqui uma inscrição do Sr. Deputado Paulo Neves, mas eu não posso dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, porque isto é uma reunião só de coordenadores de grupos parlamentares e, portanto, não tem direito a usar da palavra nesta reunião, como certamente que compreenderá. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Faz favor. Dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu responderei a todas as questões, menos à questão que o Sr. Deputado Maló de Abreu colocou sobre a situação em Massimboa da Praia. Tenho todo o gosto de responder, como é a minha obrigação, mas à porta fechada. Portanto, se quiser e se quiserem, eu respondo, mas à porta fechada. Em relação às questões colocadas sobre o tema desta audição, portanto, a questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco sobre o nível de atendimentos, pois em matéria de linha telefónica nós estamos com 1/4 das chamadas perdidas, recebemos até ao momento 8.000 chamadas, o que é um número manifestamente superior ao número real de pessoas que estão com dificuldades e que estão a ser apoiadas. Portanto, o que acontece é que naturalmente as pessoas ligam muitas vezes, nem sempre ligam com o tema certo, mas eu não estou a fazer nenhuma crítica. A ansiedade vivida por cada um de nós é brutal. Em minha casa também há um familiar muito próximo que estava na Índia e até ele chegar a um aeroporto europeu, tudo parou, não é? Lá em casa e, portanto, quando às 4 da manhã finalmente se soube que... Portanto, eu compreendo a ansiedade vivida por cada um. Agora, o meu primeiro conselho, segundo a questão que o Sr. Deputado coloca, é, digo às pessoas, não saiam. Muito menos saiam para o estrangeiro por qualquer motivo. É preciso que isto seja claro para toda a gente, mesmo que se seja o mais aventureiro, mesmo que se seja o mais radical, não saia, porque pura e simplesmente ninguém hoje consegue garantir que consegue acudir a toda a gente em todo o lado. Segundo ponto muito importante, para aqueles que voltam, tenham cuidado, não ponham a saúde dos vossos concidadãos em perigo, auto-isolem-se, designadamente se venham de países como a Espanha ou a Itália ou a Suíça, em que o número de casos é muito elevado e, portanto, confinem-se ao seu próprio lar, protejam também as pessoas da sua família, porque senão as autoridades de saúde têm que fazer aquilo que já fizeram, por exemplo, em relação a Bragança ou em relação ao Algarve, que é decretar uma quarentena geral para aqueles que regressam. Portanto, nós temos que ir acompanhando a evolução da situação, mas isto é um conselho que dou, mas partindo sempre do princípio que é o essencial, qualquer cidadão português tem o direito de entrar no seu país e não há nenhuma deliberação da União Europeia que o possa pôr em perigo. E, portanto, todos os portugueses são bem-vindos em Portugal. Todos os portugueses têm o direito de regressar a Portugal e de regressar ao seu domicílio e ao seu país. Pergunta o Sr. Deputado Maló de Abreu pela segunda vez se nós tivemos conhecimento prévio do cancelamento de voos por parte da TAP. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não é a tutela da TAP, portanto posso responder pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, não tivemos. Agora, dito isto, e compreendendo também as questões que o Sr. Deputado Bruno Dias coloca, eu queria também deixar aqui uma palavra de agradecimento à TAP e às tripulações da TAP, porque nós temos conseguido organizar voos para a África e alguns desses voos fazem-se em condições de grande pressão para as tripulações. E explico porquê. Porque países como Angola ou Moçambique obrigam hoje qualquer estrangeiro que desembarque a quarentena de 14 dias. E, portanto, o que está a acontecer nos voos para Luanda é que o voo parte com uma tripulação reforçada, mas as tripulações não saem do avião, o que é uma pressão bastante grande. E para Maputo estamos a ver se conseguimos encontrar aqui uma solução por canais diplomáticos, porque mesmo aquilo que se consegue fazer em relação a Luanda, as leis internacionais proíbem
para uma distância como uma distância que vai de Lisboa a Maputo. Mas, portanto, eu queria deixar também esta palavra aos gestores, aos quadros e às tripulações da TAP, que têm também sido incansáveis na procura de soluções que operacionalizem rotas e ligações que, não por nossa decisão, mas por decisão de países terceiros, foram colocadas em suspenso. Infelizmente, não sou omnipotente e, portanto, o problema da distribuição de medicamentos na Venezuela é um problema para o qual ainda não consegui encontrar solução, porque essa distribuição fazia-se com o conhecimento e aceitação das autoridades venezuelanas por mala diplomática através dos voos regulares Lisboa-Caracas. Quando esses voos foram suspensos por decisão unilateral das autoridades venezuelanas, nós passamos a enviá-los através do voo da Ibéria. Desde a semana passada, com a decisão da Venezuela de fechar o seu espaço aéreo a ligações com a Europa, essa ligação deixou de existir. E, portanto, o único canal que nós tínhamos para apoio em termos de medicamentos ficou suspenso. Espero que essa suspensão seja o mais breve possível. Em relação às questões colocadas, que referiu em relação ao Peru, há um exemplo da necessidade da cooperação europeia. Nós temos 60 e tal pessoas portuguesas que estão em Lima, que estavam à data de anteontem, quando o voo foi organizado, foi planeado, ele realizar-se-á ainda esta semana, e o que nós fizemos foi encontrar uma capacidade que é de praticamente 300 passageiros, o que significa poderem vir os 60 portugueses, mais 240 outros cidadãos da União Europeia. E, portanto, somos nós que lideramos essa operação. E, por isso, já há dias que tínhamos contacto informal com o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, aliás, nem consigo perceber bem as declarações do Sr. Comissário. Formalizamos ontem, porque a formalização significa inscrever numa plataforma eletrónica com o número de voo, a tripulação, a identificação da tripulação, a hora de saída, a hora prevista de regresso, etc. Portanto, uma coisa é a formalização da plataforma desse trabalho, outra coisa é os contactos que já tínhamos há dias com o Mecanismo Europeu para tentar, inclusive, saber se valia a pena ou não apresentar o pedido. E já Portugal tinha participado antes, o voo UAN foi organizado pelo Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Portanto, também, às vezes, estas ocasiões são ocasiões para as pessoas aparecerem, para uma pequena intriga, para deixar assim uma coisa, mas devemos ignorar isso e concentrar-nos no essencial. São 11 os infectados portugueses no estrangeiro à data de ontem, insisto, a esta hora já deve ter saído o boletim de hoje da Direção-Geral de Saúde e, portanto, estará atualizada a informação. O Sr. Deputado referiu-se à minha entrevista à Rádio Renascença e referiu-se bem, e eu queria apenas dizer que sim, respondi que as embaixadas e os consulados não são agências de viagens, o que aliás é verdade, mas respondi em relação a uma pergunta específica. E essa pergunta foi qualquer coisa como isto, mas é que as pessoas estão-se a queixar que as embaixadas não lhes marcam voos. Eu não vou discutir a opção jornalística e a concepção de jornalismo que subjaz à publicação da minha resposta sem a publicação da pergunta. Fui 4 anos e meio responsável por essa área e jurei para mim mesmo nunca mais me preocupar com ela. Mas queria apenas dizer que a minha resposta foi a essa pergunta. Evidentemente que as embaixadas e os consulados não são agências de viagens, mas evidentemente que as embaixadas e os consulados também apoiam as pessoas a realizar viagens quando as pessoas estão em dificuldade. Não é quando telefonam e dizem eu quero ir para o Peru, marque-me lá um voo, mas é quando telefonam e dizem eu estou no Peru, não consigo ligações, ajudem-me. E aí nós ajudamos, claro, é a nossa obrigação que fazemos com todo o gosto. As informação aos portugueses, que se refere ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com toda a razão, mas a maneira mais eficaz é fazê-la embaixada a embaixada. Vou dar o exemplo dos voos para Cabo Verde, que sairão hoje. Para eles serem possíveis,
A TAP faz o seu trabalho, não é? E estabelece qual é o seu custo, qual é o preço que pode praticar, etc. O Ministério dos Negócios Estrangeiros faz o seu. Qual é o trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Em primeiro lugar, conseguir autorização da parte das autoridades locais, que fecharam as ligações aéreas, e, portanto, é preciso autorização caso a caso. Em segundo lugar, a nossa embaixada, ou secção consular, manter contacto direto com todas as pessoas, que normalmente são elas próprias que recorrem por telefone ou por mail, dizendo: estou aqui, tenho esta dificuldade, quero sair, o que é que podem fazer? Depois, usar o canal de informação no sentido inverso. Ir informando as pessoas de quais são as possibilidades, o voo, o que é que devem fazer, qual é o link no qual devem entrar para tratar das suas passagens, etc. E, finalmente, aqui, acompanhar a própria operação da companhia, naturalmente também com a sua tutela. Mas, para isto ser eficaz, a melhor maneira é a informação circular a partir da embaixada ou da secção consular. É, aliás, isso que permite também ir despistando as coisas. Eu ontem, durante a manhã, havia a informação de que teria havido uma cidadã portuguesa que teria sido agredida no BIE. Pedi imediatamente informação ao nosso consulado respectivo e a informação que me veio é que não havia registro de queixa no consulado, nem havia registro de queixa na polícia. Portanto, é também este trabalho, este canal que nós fazemos, na prática 24 horas por dia, por causa do globo ser o que é, com as nossas embaixadas e consulados, que permite ter a melhor informação possível, quer para nós, quer a informação da nossa parte aos nossos concidadãos. Insisto que a situação é muito volátil e eu continuo a ter em cima da mesa a questão da segurança dos professores e cooperantes portugueses em Timor-Leste. Continuo a ter em cima da mesa. O facto de o caso reportado ontem não ser um caso relacionado com o Covid-19, não nos deve descansar e dizer: bom, não se passa lá nada, não temos que nos preocupar com nada. Temos que nos preocupar com tudo, em todo lado, a todo momento. São 109 os estudantes Erasmus portugueses que estão fora da União Europeia. 109. A última informação que nós temos é essa. E em relação às condições de apoio, a questão colocada muito bem pelo Sr. Deputado Bruno Dias. As condições de apoio definidas, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, são estas. As pessoas são apoiadas nos seus planos de regresso, sendo turistas ou outros viajantes ocasionais, comparticipam nos custos relacionados com o regresso. Ou, quando fazem diretamente através das respectivas agências de viagem ou companhias aéreas, quer quando fazem com o nosso apoio. Há várias exceções a esta regra geral. A primeira exceção, Sr. Presidente, posso exemplificá-la de forma muito simples e muito expressiva com o caso de Marrocos. Em Marrocos fechou o espaço aéreo, as ligações com países europeus, incluindo Portugal, no domingo de manhã. Não ontem, mas fez ontem 8 dias. E nós ficamos subitamente com centenas, mais de uma centena de portugueses retidos no aeroporto de Marrakech. E a pergunta imediata, a notícia foi dada no sábado à tarde, e a pergunta imediata que fizemos às autoridades marroquinas é: mas então, e agora? E a resposta do Ministro Burrita a mim próprio, que eu agradeço mais uma vez publicamente a enorme colaboração que recebi do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, foi: conseguimos uma janela até ao fim do dia da manhã. Vocês conseguem fazer uma operação até ao fim do dia da manhã, portanto, até ao fim de domingo? Eu disse: sim, vamos tentar. Neste caso é relativamente simples, a TAP tem voos regulares e foi possível, mobilizando a TAP, também agradeço, fazer 2 voos que repatriaram todas essas pessoas, incluindo outros cidadãos europeus.
Na segunda-feira tínhamos novos pedidos de cidadãos viajantes portugueses em Marrocos que não se tinham apercebido desta operação, que foi feita num relâmpago. As autoridades marroquinas disseram que podiam alargar o prazo até quinta-feira e nós pusemos lá mais 2 operações. No domingo, quando eu decidi fazer isto, não decidi na base de vamos aplicar o regulamento consular, que significa que as pessoas antes assinam uma declaração, à minha responsabilidade faz-se os voos. Depois logo se vê como é que são os custos. Agora nós vamos comunicar às pessoas quanto é que custou e as pessoas, no seu civismo, hão de certamente comparticipar, porque quanto maior for a comparticipação nos custos desta operação, mais fundos nós teremos para apoiar outros, porque isto não é infinito. Quando se ativa o mecanismo europeu de proteção civil, a regra é que 75% dos custos são assumidos pela União Europeia, 25% pelo Estado líder e, portanto, aí nós não pedimos comparticipação nos custos às pessoas. Como? Vai ser o caso do Peru. E é caso em que nós beneficiamos. Outras vezes, a lógica faz-se, não sei como é que se diz no Sul, no Norte diz-se, pura e simplesmente, como fazer uma vaquinha. Não sei se é uma expressão nacional. Dou um exemplo muito simples. A Polónia pediu-nos uma operação para vir buscar estudantes polacos em Portugal, algures na semana passada, através da companhia polaca. E nós dissemos, ótimo, porque na viagem de Varsóvia para Lisboa podem vir portugueses. Vieram 160 portugueses, não sei quantos polacos foram, mas aí foi uma lógica de concertação de esforços entre 2 países. Mas a regra geral é esta. A regra geral é que, naturalmente, como aliás eu disse ontem à televisão, não se vai esperar que eu peça a todos os contribuintes que paguem a minha viagem de turismo. Dito isto como regra geral, há evidentemente exceções. Há casos de flagrante privação que fizeram com que nós comparticipássemos ao abrigo do apoio social uma operação que deve ter realizado ontem a partir de Caracas pelos espanhóis e em que vieram portugueses. Portanto, temos que gerir isto com a flexibilidade que a situação exige, também no limite dos nossos recursos, com estas prioridades bem claras, não criando ilusões nas pessoas e também tendo a humanidade suficiente para acudir às situações que sejam mais extremas. É a segunda vez que o Sr. Deputado Gonçalves Pereira me faz a pergunta sobre a Guiné-Conakry. Eu pensei que ia, entretanto, ter elementos de resposta, mas não tenho ainda e, portanto, é muito simples e vai ser no meu estilo. Das duas, uma. Ou a informação que tem é falsa, a informação relativa ao facto de a embaixada, em Malabo não é embaixada, como sabe, nós só teremos embaixador quando a Guiné-Conakry cumprir o seu compromisso de eliminar a pena de morte, mas temos um encarregado de negócios, portanto temos uma embaixada, embora não tenhamos um embaixador. Se ou a informação que lhe foi prestada é falsa, quanto a não ter havido contacto a esses 15 portugueses da parte da nossa embaixada, ou então vai haver um problema na Embaixada de Portugal em Malabo, porque eu não admito que, mesmo que esteja lá só uma pessoa, não consiga responder a 15 pessoas. Portanto, é assim, ou é falsa, ou então eu agirei de imediato. Mas eu não posso agir sem verificar se a informação é correta ou não. Agora, mais uma vez, não é propriamente um dos países em que seja mais fácil proceder operações de repatriação. E, mais uma... Guiné-Conakry. Guiné-Conakry? Guiné-Conakry, ok. não foi... Então, eu estava aqui a dizer, já estava aqui a elaborar mal sobre a Guiné Equatorial, Guiné-Conakry. Então, aí o que lhe posso garantir, sem pôr em causa a veracidade da sua informação, é que, dada a personalidade do embaixador em Dakar, que tem a responsabilidade da Guiné-Conakry, se não me falha a memória, o embaixador Vítor Sereno, posso-lhe garantir, à minha responsabilidade, que ele fará tudo e mais alguma coisa para apoiar essas pessoas. Se é o embaixador Vítor Sereno que está aqui em causa, podem confiar, porque ele
fará, já provou ao longo da sua carreira, várias vezes que é capaz de o fazer, e eu respondo pelas minhas mãos, não é? Então, põe as mãos no fogo. Sr. Ministro, Terminei que abreviasse o seu pensamento, talvez já tenha concluído. Terminei mesmo, Sr. Presidente. Concluiu muitíssimo bem. Como o Sr. Presidente não me disse quantos minutos tinha, estava aqui... Eram 10, Sr. Sr. Ministro. Okay. Peço desculpa. Não. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa reunião. Resta-me agradecer ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado, aos senhores deputados e desejar a todos um bom dia. Muito obrigado.